Então, pessoal, já está gravando agora a nossa aula, tá? Boa noite a todos. Eu quero desejar uma boa noite especial para os novos alunos que entraram aí ao longo dessa semana. Acredito que agora a turma vai estar praticamente fechada, de repente entra um ou dois a mais, tá? Mas não tenho certeza. Como eu falei para os novos, no início vai ser um pouco confuso todas as informações, porque já tem algum material, conteúdo que foi passado anteriormente, ainda mais nessa disciplina de redes de computadores, que é bem específica, tá? Para quem não é da área, tá? Mas vamos com calma e vamos tranquilo, não se desesperem, que depois no final tudo dá certo, tá? Então, na nossa aula de hoje, continuando a nossa disciplina de introdução às redes de computadores, a gente vai dar início aqui ao capítulo 4 do nosso curso do CCNA da Cisco, que é o capítulo de acesso à rede, tá? Então, a gente vai ver o começo dele, na verdade, o subcapítulo 4.1 e 4.2, e semana que vem a gente vê o subcapítulo 4.3 e 4.4, tá? Então, a gente vai ver só a metade do capítulo hoje, para não ficar algo muito extenso. É um capítulo que é bem teórico, tá? E nessa aula de hoje eu já coloquei aqui a atividade prática para vocês fazerem no PET 3, que é aquela que eu mostrei aqui anteriormente, que é só uma atividade para vocês conectarem aqui os dispositivos, depois verificarem aqui o funcionamento deles, tá? E tem aqui o passo a passo, quando vocês forem abrir no PET 3 aí, tá? O que tem que fazer, ok? E essa mesma atividade que eu coloco aqui, pessoal, também vocês vão ter acesso lá na Academia da Cisco, tá? Vocês vão estar lendo o material, vai aparecer assim, atividade prática, PET 3. Aí você também consegue baixar esse mesmo arquivo de lá. Então, pegando daqui ou de lá, é a mesma coisa, tá? Não faz nenhuma diferença, ok? Então, o nosso capítulo hoje é de acesso à rede, tá? Lembrando que a gente viu na aula passada o modelo OSI lá de 7 camadas e o modelo TCP/IP de 4 camadas. A primeira camada é a camada de acesso à rede, a segunda camada de internet, a terceira de transporte e a quarta de aplicação. Então, aqui a gente vai ver do nível mais baixo para o nível mais alto, tá? Então, a gente vai começar a ver essas camadas do modelo TCP/IP a partir da camada de mais baixo nível, tá? Que é a camada física, ok? Então, hoje a gente vai ver os protocolos da camada física e o meio físico de rede, e na semana que vem, protocolos da camada de enlace e controle de acesso ao meio. Então, falando um pouco dos protocolos da conexão da camada física, tá? Nós temos alguns tipos de conexões nas redes de computadores, e para que a gente tenha alguma comunicação numa rede, a gente tem uma conexão física entre os dispositivos, tá? É obrigado a fisicamente conectar eles, tá? A gente pode conectar eles, por exemplo, por um cabo, ou uma conexão sem fio, quando a gente está acessando, por exemplo, através de um celular, ou o próprio nosso notebook que acessa o nosso roteador nas nossas casas, tá? Então, essa conexão, essa conexão física, tanto cabeada quanto não cabeada, ela é obrigada para que haja a comunicação nas redes de computadores. Nós temos as placas de interface de rede, que é a famosa placa de rede, que eu acho que todo mundo conhece, que é onde a gente faz a conexão física, então, dos cabos entre os dispositivos, tá? Então, essas placas de interface de rede, que é da sigla NICs, elas vão conectar um dispositivo a uma rede, tá? E são usadas para uma conexão com fio, tá? E a gente tem as placas de rede de área local sem fio, que são usadas para conexões sem fio. Então, a gente, no nosso notebook, se vocês forem ver, a gente tem alguns modelos, tem uma conexão cabeada, então tem uma placa de rede que eu consigo conectar um cabo, mas aí também tem uma placa para uma conexão sem fio, né, o wireless, né, que utiliza normalmente a tecnologia Wi-Fi. Então, a gente consegue fazer uma conexão sem fio aos outros dispositivos, como, por exemplo, ao roteador da nossa casa, que vai nos prover acesso à internet. Então, na aula passada, a gente já viu isso aqui, tá? As 7 camadas do modelo OSI, que é camada física, de enlace, de rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. E nesse capítulo, a gente vai focar nas duas primeiras aqui, nas duas mais inferiores, né? Camada física e camada de enlace. Então, a camada física ela vai fornecer os meios para transportar os bits que formam os quadros que pertencem lá à camada de enlace. Essa camada física ela vai aceitar, então, um quadro da camada de enlace, que é uma camada superior a ela, e vai transformar, vai codificar, na verdade, essas informações em sinais que vão ser trafegados pelo meio físico, tá? Lembrando, esse meio físico pode ser algo cabeado, um tipo de cabo, ou usando micro-ondas de rádio, como, por exemplo, ondas de rádio ou ondas de satélites, enfim. E essa conexão, então, é o que faz com que as informações passem de um dispositivo até outro dispositivo.
E esses bits codificados, que formam um quadro, são recebidos por um dispositivo final ou por um dispositivo intermediário. Então, pessoal, nas redes, tudo começa aqui na camada de aplicação, onde é a aplicação, por exemplo, o navegador que a gente usa quando a gente vai escrever um e-mail, enfim. E essas informações elas vão descendo as camadas até chegar lá na última camada, que é a camada física, e ser transformada em bits, que na verdade vão ser transformadas em pulsos elétricos, se for um meio cabeado, ou pulsos de luz, se for uma fibra ótica, ou ondas, tá? De rádio, por exemplo, se for uma conexão sem fio. Tá? Então, há 3 formas básicas de meio físico de rede, tá? Sinais elétricos, que são, por exemplo, usados quando a gente utiliza um cabo de cobre. Então, todo mundo está em casa aí que tem um computador que está conectado com aquele cabinho que é azul ou cinza, que é um cabo UTP, está utilizando, na verdade, sinais elétricos aí, está no meio de transmissão. Ou o pulso de luz, que é a fibra ótica. Então, quem tem fibra ótica em casa, normalmente até o roteador de vocês aí chega um cabinho fininho, que é uma fibra. Então, esse cabo, ele tem uma forma de passar informação através de pulso de luz, não sinais elétricos, tá? E sinais de micro-ondas, que é a conexão sem fio, daí é no Bluetooth, por satélite, no Wi-Fi, e qualquer tecnologia aí sem fio, tá? Ô, professor, tá travando o áudio? Tá travando o áudio? Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Eu acho que é porque esse... Pra mim tá de boa. Tá de boa? Aqui tá tudo certo também. É que às vezes esse aqui pesa um pouco esse slide aqui, mas... Tá de boa aí? Vê se não é a tua conexão, de repente. De repente, se quiser sair e voltar aí depois. Já tô olhando aqui, professor. Só um instantinho. Tá. O pessoal, então, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Os sinais elétricos que são utilizados no cabo de cobre, na verdade, são os elétrons, né, que estão passando pelo cabo. Isso é diferente dos pulsos de luz, tá? Daí são fótons que passam lá na fibra ótica. E é diferente também das sinais de micro-ondas, ok? Então, são 3 formas aí diferentes de passar a informação através dos meios que a gente utiliza para conectar os dispositivos nas redes de computadores. Hoje a gente vai ver aqui um pouco sobre os cabos, tá? Mas vocês têm uma disciplina específica de cabeamento estruturado que vocês vão ver bem mais coisa, bem mais a fundo toda a parte de cabeamento, tá? Aqui a gente vai ver meio só um resumão. Então, pessoal, a gente tem alguns padrões, tá? De organizações que criam e que mantêm os padrões que fazem com que a internet funcione como a gente conhece atualmente. Então, se a gente for olhar aqui os 7 modelos da camada OSI, a camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede e um pedaço da camada de enlace, elas são mantidas, tá, pela IETF, tá? Então, os padrões da pilha TCP/IP, que são implementados em softwares, tá, eles são mantidos e orientados pela IETF, que é a Internet Engineering Task Force. Já os padrões da camada física e um pouco dos padrões que é utilizado na camada de enlace, eles são implementados em hardware e controlados por muitas organizações, tá? Que vão incluir aqui a ISO, a IA, a ITU, a ANSI e a I3E. Então, acho que todo mundo sabe a diferença de algo físico e um software, né? O software é, logicamente, algo que foi programado por alguém, tá? Já o físico é realmente a placa de rede, é os cabos, tá? É a forma como a informação trafega pela rede. Então, esses padrões que são relacionados ao hardware, a parte física da rede, são mantidas aqui por essas organizações mundiais aqui, tá? Já todo o resto, que é a parte de software, que são os protocolos, são mantidos pela IETF, tá? Então, seria uma única organização aqui. Okay? Agora, vou falar um pouco das características da camada física, algumas funções da camada física. Uma delas é codificação, então é converter um fluxo de bits em um código pré-definido. Vocês sabem que em computação tudo se resume a 0 e 1, né? Só que antes de passar essas informações para as camadas superiores, esses bits eles são codificados em pequenos pedaços de código, tá, que fazem sentido para o resto das aplicações e dos protocolos que estão nas camadas de transporte, nas camadas, de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, uma das funções é isso, é codificar essas sequências de zeros e uns em algum código que todos os protocolos e softwares que são utilizados acima da camada física consigam entender. E o método de sinalização, que é o método que vai representar os bits, tá? Então, os padrões da camada física, eles devem definir qual é o tipo de sinal que representa o 1, que é o bit 1, que seria o ligado, e o tipo de sinal que representa o bit 0, que seria o desligado. Então, por exemplo, o pulso longo pode representar o valor 1, enquanto um pulso mais curto representa o valor 0. Então, tem várias formas aqui de a gente representar
fisicamente o bit 0 e o bit 1, tá? Posso representar, quando for 5 volts é o 1, quando for 0 volts é o 0. Quando eu tenho uma transição aqui de uma voltagem positiva para uma negativa, por exemplo, pode ser o 0. Quando é o contrário, quando eu estou saindo de uma voltagem negativa para uma positiva, pode ser 1, tá? Então, tem várias formas de a gente representar essa sinalização aqui, tá? Isso depende da tecnologia utilizada, entre outras coisas, tá? Mas, no final, é tudo para a gente definir o que vale 0 e o que vale 1, fisicamente falando, tá? Uma outra coisa é a largura de banda. O que é a largura de banda numa rede? É a capacidade de um meio transportar dados, tá? Então, a largura de banda, ela mede qual é a quantidade máxima de dados que podem fluir naquele meio, tá? Por um determinado período. E algumas vezes a gente pensa na largura de banda como a velocidade da rede, ou que os bits viajam, tá? Mas isso não é verdade, porque a velocidade é sempre a mesma, né? Os elétrons lá, eles passam, que representam os bits, eles passam, na verdade, pelo meio, sempre na velocidade da eletricidade. Então, a velocidade é sempre a mesma. Então, a largura de banda é a capacidade de elétrons, ou, na verdade, de bits, né, que eu consigo... Não só elétrons, porque a gente não vai estar só no meio físico, tá? A capacidade de bits que eu consigo transportar em um determinado período. A gente tem, então, lá a famosa sigla bit/s, que é bits por segundo, que me diz o quê? Que eu consigo, a cada segundo, trafegar só um bit. Eu tenho kilobits por segundo, que é o KB/s, o megabits, que é o MB/s, o gigabits, que é o JB, não, desculpa, o GB/s, e o terabits, que é o TB/s. Acho que todos vocês já viram essas siglas aqui, né? Quando a gente vai baixar alguma coisa na internet, aparece lá megabytes, kilobytes, gigabytes, enfim. E cada um deles tem uma equivalência, né? Então, um kbps são 1000 bits por segundo, 1 mega é 1 milhão de bits por segundo, 1 giga 1 bilhão e 1 tera 1 trilhão, tá? Então, aqui são as grandezas dessas siglas aqui, tá? Então, a largura de banda é isso. Eu tenho lá um cabo que a largura de banda dele é 10 megabits por segundo. O que quer dizer? Que, na melhor das hipóteses do mundo, o máximo de informação, o máximo de bits que eu vou conseguir passar ali por segundo é 10 mega, tá? Isso que é largura de banda. Já a taxa de transferência é a medida da transferência de bits através do meio físico durante um determinado período. Então, a largura de banda seria o máximo, né, que aquele meio consegue trafegar. Já a taxa de transferência é exatamente o quanto que ele consegue, na prática, na realidade, transmitir bits por segundo, tá? Então, geralmente, a taxa de transferência não vai corresponder à largura de banda específica nas implementações da camada física. Por que isso? Porque a gente vai ter tráfego na rede, isso vai retardar um pouco a taxa de transferência. O tipo do tráfego também altera isso. E a latência é criada pelos dispositivos de rede encontrados entre a origem e o destino. Então, apesar de eu ter uma tecnologia Gigabit Ethernet lá na teoria, eu conseguiria mandar até 1 gigabit por segundo, na prática, a taxa de transferência vai ser menor do que isso, tá? É isso que tem que estar bem claro para vocês. E a taxa de transferência a gente chama, no inglês, throughput, e tem um outro termo, que é o goodput, que nada mais é do que a taxa de transferência menos todo aquele tráfego que a gente utiliza para estabelecer sessões, confirmações e também dados de cabeçalho dos protocolos, tá? Porque os dados de cabeçalho dos protocolos são utilizados apenas para a gente conseguir passar a informação de um lado até o outro, tá? E chegar lá no lugar correto e ser utilizado pela aplicação correta. Mas para o usuário final, esses dados não são importantes. Então, o goodput é uma medida que mede só o tráfego que é realmente útil para o usuário final, que é passado pela rede, tá? Então, normalmente o goodput, normalmente não, ele sempre é menor do que a taxa de transferência, que é toda os dados que conseguem ser passados pela rede em um determinado período. Então, quem já fez os testes lá de internet na web, a gente faz os testes, lá aparece velocidade de transferência, 80,78 megabits por segundo. E o de upload aqui, 8,78. Então, isso quer dizer o quê? Que por segundo, naquele momento, eu consigo, né, a minha rede consegue transmitir 80 megabits a cada segundo. Outra coisa são os tipos de meios físicos, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um roteadorzinho. A gente tem algumas portas que fecham Ethernet do switch, que é a conexão com cabo UTP, uma interface SHDSL, portas de gerenciamento, conector USB, que todo mundo sabe que é um conector USB, interface Gigabit Ethernet, tá? Então, a gente tem vários meios, vários tipos de portas físicas, também vários tipos de cabos e conectores que a gente utiliza nos equipamentos de redes de computadores. Tá? Tranquilo aí? O aluno que estava com problema no som melhorou? Como é que tá aí?
Tá tranquilo, professor. Era a minha rede mesmo. Beleza. Pessoal, então agora vamos para a segunda parte, que é a parte meio físico de rede. Então, agora a gente viu anteriormente só um resumo, né, sobre algumas características aí da camada física. E agora a gente vai falar um pouco dos cabos, tá? Como eu falei, vai ter uma disciplina depois específica de cabeamento que vai ser bem mais aprofundado. Então, vamos falar inicialmente das características dos meios físicos em cabos de cobre, que é a maioria que a gente usa, né? Então, nos cabos de cobre, a informação ela é transmitida por pulsos elétricos, tá? São elétrons que passam pelos cabos. Por ser um cabo, né, a informação passar por um cabo, existe um negócio que a gente chama de atenuação, tá? Que é quanto mais o sinal viaja, mais se deteriora. O que isso quer dizer? Quanto mais longo for o meu cabo, quanto mais tempo a informação, os elétrons estão passando pelo cabo, a tendência é que esse sinal vai sendo perdido, né? Ele vai sendo, de certa forma, tendo alguma interferência. Então, todos os meios físicos de cobre devem seguir limitações de distâncias rigorosas. Então, eu não posso pegar um cabo, um TP, um cabo de cobre, da minha casa e querer que esse mesmo cabo chegue até São Paulo. Tá? Isso é impossível. Então, tem uma limitação física quando a gente utiliza cabos de cobre. Tá? E, claro, dependendo da categoria do cabo, da qualidade do cabo, essa distância é maior ou menor, tá? Mas, com certeza, não vai ser um cabo que vai daqui até São Paulo. Tá? Também tem interferência magnética ou interferência de radiofrequência, que vai distorcer e danificar os sinais de dados transportados pela mídia de cobre. E, para contrabalancear isso, os cabos eles são envolvidos em blindagem. Então, nessa disciplina aí que vocês vão ter de cabeamento, vocês vão ver na mão os cabos, vocês vão ver que tem uma blindagem, não todos os cabos, mas os cabos, a grande maioria que são utilizados, tem uma blindagem ao redor dos cabos, uma blindagem global ao redor do cabo, ou até uma blindagem de par a par, tá, dos cabos interiores ali que a gente tem. Então, essa blindagem, ela ajuda para não ter essa interferência eletromagnética e nem de radiofrequência. Uma outra coisa é a diafonia, que é o crosstalk, que é o distúrbio causado pelos campos elétricos ou magnéticos de um sinal em um cabo para o sinal de um cabo adjacente. Então, para cancelar o crosstalk, os pares de fios de circuitos opostos são trançados. Então, vocês vão ver depois na imagem que a gente tem os pares de cabos são trançados para que não ocorra esse crosstalk aqui, tá? Porque quem estudou física, todo mundo estudou no ensino médio, lembra? Quando a gente tem um elétron passando num cabo lá, ele cria um campo magnético, né, ao redor do cabo, tá? Então, para que não tenha essa interferência magnética, os cabos eles são trançados para tentar diminuir isso. Então, aqui com um gráficozinho aqui de tempo e velocidade, por exemplo, aqui a gente tem um sinal digital puro, que é o que a gente quer, né? Ó. Quando aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quando a gente tem aqui, por exemplo, uma voltagem de 3 volts, ó, eu vou ter o valor 1, seria o bit 1. Quando essa voltagem cai para 0, eu tenho o bit 0. Então, subiu de novo, voltagem 3 é 1, caiu é 0, 1, 0. Então, voltagem aqui alta, bit 1. Voltagem 0, bit 0. Isso é o que a gente quer que aconteça, que seria o ótimo, né, acontecer. Quando a gente tem alguma interferência de algum, enfim, magnético ou tipo de interferência, a junção desse sinal que a gente está enviando mais essa interferência, ela vai causar algo parecido com isso aqui, tá? Que é um sinal de toque de interferência, que é todo zoado. E isso aqui, o computador, ele não consegue ler se é 0, se é 1, tá? Ou se é algo entre uma coisa e outra, tá? Então, fica algo que para o PC, ele vai ter dificuldades, né, para as placas físicas, elas vão ter dificuldades para determinar se é um bit 0 ou um bit 1. Por isso que a gente não pode ter, ou deve sempre, possível, diminuir, né, as interferências dos meios de transmissão. Então, há 3 tipos principais aí de mídias de cobre, tá, usados em redes. Quando a gente fala mídias, pessoal, é como se fosse mídias no sentido de o meio, tá? O meio de transmitir as informações. Que no caso do cobre, que são os cabos, tá? Então, a gente tem um cabo de par trançado não blindado, o cabo de par trançado blindado e o cabo coaxial. Esse cabo coaxial que a gente vê bastante na conexão, cidades grandes que tem a internet da NET, tá? Eles usam, a NET usa esse cabo coaxial aqui, tá? E nas nossas casas, enfim, em outras maioria das grandes redes, a gente usa esses cabos aqui, UTP. Então, vocês vejam aqui que eles são trançados, realmente, o cabo UTP ele tem 8 cabos, e são 4 pares, né? Então, são trançados 2 a 2. E esse caso, nesse aqui, tem essa folhinha aqui, que seria, então, a blindagem, tá? Para
diminuir, né, ou evitar interferências externas. Esse aqui não tem, tá? Então, esse aqui é um cabo que hoje em dia é pouco utilizado, justamente porque qualquer tipo de interferência elétrica, magnética, aí, pode dar problema no sinal. Então, o cabo de par trançado não blindado, o cabeamento TP é o meio fixo de rede mais comum. Então, a grande maioria das redes utilizam esse tipo de cabeamento TP, né? Não esse aqui específico, que é o não blindado, mas sim blindado, mas enfim, é o meio de, eu acho, de transmissão mais utilizado. Ele tem uma terminação de conector RJ45, que é aquele plásticozinho lá, que é a cabecinha do cabo que vocês conectam aí na placa do computador de vocês. Aquilo lá é um conector que a gente chama de RJ45, isso é um padrão. A gente usa esses cabos, então, para interconectar máquinas de rede com dispositivos, como switches de rede. Então, no PC de vocês, aí, quem está com computador, provavelmente tem um cabo desse, conectado no computador, ele está conectado lá no roteador da casa de vocês. Ele consiste em 4 pares de fios codificados por cores, que foram trançados para ajudar a proteger contra a interferência de sinal de outros cabos. Tá? E é utilizado cores aí para auxiliar na terminação e a gente conseguir fazer depois ali a climpagem de forma mais fácil, tá? Por isso a gente usa cores aqui para distinguir os cabos. Então, o cabo, o que ele é praticamente? Tem um revestimento interno, que vai proteger o fio de cobre contra danos físicos. Aí tem os pares trançados, que é para proteger contra o sinal de interferência. E um isolamento em plástico, tá? Com cores, que isso vai isola eletricamente os fios uns dos outros, identifica cada cor, tá? Então, aqui dentro tem o cobre e por fora do cobre tem um plásticozinho também que reveste cada um desses fiozinhos aqui de cobre. Então, o cabo de par trançado TP, que a gente utiliza aqui nas redes, eles têm 8 fios, que a gente divide eles em 4 pares trançados, tá? Falando agora do cabo TP blindado, né, que a gente chama de STP. Então, o STP oferece uma maior proteção contra o ruído do que o TP. Ele é bem mais caro e também é mais difícil um pouco de instalar, tá? E também usa um conector RJ45. Ele combina, então, as técnicas de blindagem para contrabalancear as interferências de radiofrequência eletromagnéticas e é trançado para conter o crosstalk. E também usa 4 pares de cabo envolvidos em blindagens, que são colocados em uma proteção com revestimento metálico. Então, é o mesmo estilo que do cabo anterior, a diferença é que ele vai ter uma blindagem, às vezes aqui, geral, que vai blindar todos os 8 cabos, e também alguns têm uma blindagem par a par. Então, em cada par de fios, tem uma blindagem específica também, né? Uma blindagem aqui que envolve separadamente cada um dos 4 pares. Okay? Então, esse cabo aqui, a categoria 5, a categoria 6 são cabos blindados, tá? E que a gente utiliza normalmente em casa, nas redes, enfim, nas empresas, são cabos aqui blindados. Miguel botou que a rede 5G da internet tem até 10 GB de velocidade. Sim, Miguel, tem até 10 GB e tem algumas tecnologias até já com quase 100 já, tá? Então, aqui o STP. E o outro cabo que faltou falar é o cabo coaxial, né? Ele é um condutor então, de cobre usado para transmitir os sinais elétricos. Tem uma camada de isolamento de plástico flexível em volta de um condutor de cobre. E esse material de isolamento ele é envolvido em uma malha de cobre com tecido, ou uma malha metálica, e atua como um segundo cabo no circuito e protege o condutor interno. E o cabo também, assim como todo cabo, tem um revestimento externo para evitar danos físicos. Como eu falei, esses cabos são utilizados na NET, por exemplo, e quem teve parabólica aí, lembra que tinha um cabo que saía do receptor da parabólica até a parabólica, né? Aquele ali é um cabo coaxial. Quem já abriu lá viu que tinha esse revestimento aqui, uma malhazinha metálica, uma partezinha parece um plástico aqui, que é um isolamento plástico, e no meio tinha o condutor de cobre. A gente tinha que cortar e colocar aquela ponteirinha que rosqueava, tá? Então, aquilo lá é um cabo coaxial. Acho que muitos de vocês devem ter visto, tá? E o cabo UTP, que a gente viu anteriormente, ele tem basicamente substituído o cabo coaxial nas instalações modernas aí da Ethernet, tá? Que é a tecnologia que a gente utiliza atualmente na conexão das LANs. Mas ainda ele é usado, então, para conectar antenas a dispositivos sem fios, por exemplo, e também nas instalações de internet a cabo, que eu falei que a NET utiliza esse tipo de cabo ainda em muitas cidades, tá? E aqui os conectores dos cabos coaxiais, tá? O BNC, o tipo N e o tipo F. Esse tipo F aqui acho que todo mundo viu, né? Que é o que a gente conecta atrás da parabólica, atrás da TV também, antigamente conectava, tá? Naquelas antenas de rabo de peixe.
Uma outra coisa importante de falar é sobre a segurança do meio físico de cobre, tá? Por isso é suscetível a incêndios e perigos elétricos, então a gente tem que haver uma separação de cabos de dados elétricos, tá? Em conformidade com o padrão de segurança. Então, quando a gente faz um projeto de rede, a gente não vai misturar, não deve misturar, né? Cabos de dados de rede e cabos elétricos. A gente sempre deve conectar os cabos aqui de forma correta. Verificar também se há danos na instalação e sempre aterrar o equipamento, né? Para o seu equipamento elétrico. Como eu falei, na disciplina de cabeamento estruturado, vocês vão ver todas essas questões de padrões dos cabos. Vão também fazer a climpagem, né, que é colocar o conector no cabo. Vão fazer teste também com cabeamento, enfim, vocês vão ter toda uma teoria e uma prática maior em relação aos esses tipos de cabo, tá? Falando um pouco da propriedade aqui do cabeamento TP, então consiste em 4 pares de fios de cobre, a gente já falou, que são codificados por codes que foram traçados, tá? Para tentar anular, né, a interferência de rádio por rádio ou eletromagnética, e em seguida inseridos em uma blindagem plástica flexível. O tamanho reduzido pode ser vantajoso durante a instalação, e o cabo TP não usa uma blindagem para contrabalançar os efeitos de EMI e RFI. Isso aqui o TP, né? O STP ele usa. A gente também tem aqui o cancelamento, que é quando 2 fios em um circuito elétrico são colocados próximos um do outro, os campos magnéticos serão opostos entre si e bloquearão quaisquer sinais externos de EMI e RF, que é o rádio, interferência por radiofrequência e por eletromagnetismo. E o número de par trançados varia aqui de acordo... de par de fios varia para aumentar ainda mais o efeito de bloqueio de um circuito pareado. Nas redes, pessoal, a gente tem os cabos TP aqui com 8 fios, tá? Mas os fios da telefonia, que é na rede telefônica, são apenas 2, né? 2 ou 4, é 2. Então, tem outros cabos, tá, também, que tem uma quantidade diferente de pares, tá? De acordo com onde eles são utilizados. Mas nas redes de computadores, a gente utiliza aqui 4 pares, que na verdade são 8 fios, tá? E se vocês forem perceber, aqui o número de voltas, tá, de cada par aqui é diferente, tá? O par de aqui laranja e branco, ele é menos traçado que o par azul. Então, até a quantidade de voltas que é dado aqui nos pares são diferentes aqui entre os 4, tá? Isso também para evitar as interferências aí entre eles. Tá? Sobre os padrões de cabeamento TP, a gente tem várias categorias de cabos, né? Quanto maior o número da categoria, mais moderno é o cabo. Então, o cabeamento TP ele está em conformidade com os padrões estabelecidos lá pela TIA-EIA, e lá tem um padrão, que é o 568, que vai estipular os padrões de cabeamento para instalações de LAN. Lembrando que LAN são as redes locais, né? Rede da nossa casa, rede do laboratório, rede de uma pequena empresa. Então, a gente tem, por exemplo, o cabo categoria 3, que é usado para comunicação por voz e usado com mais frequência para linhas telefônicas, tá? Então, é muito utilizado em redes de computadores. O cabo Cat5 e Cat5e é usado para transmissão de dados. O Cat5 é compatível com até 100 megabits por segundo e pode permitir até 1 gigabit por segundo, ou 1000 megabits por segundo, mas não é recomendado. E o Cat5 ele permite, então, 1000 megabits por segundo. Então, quando a gente fala tecnologia gigabit, que seria 1000 megas por segundo, a gente utiliza normalmente o Cat5e, tá? Ou o Cat6, né? Já o Cat6, que é a categoria 6, a categoria superior, que é a categoria 5, também é usado para transmissão de dados nas redes. Um separador é adicionado entre cada par de fios, o que permite seu funcionamento em velocidades mais elevadas. Então, nesse Cat6 aqui, no meio aqui dos cabos, ó, tem um plásticozinho que é como se fosse um T, assim, que vai dividir cada um dos cabos, ou seja, vai deixar acomoda cada cabo em um desses 4 lados aqui desse divisor, tá? E é compatível, então, com 1000 megabits ou até 10 gigabits, embora o 10 gigabits não seja recomendado. Então, esse tipo de cabo aqui teria, né, a teoria, velocidades entre 1 giga e 10 gigabits por segundo no categoria Cat6. Hoje, as redes, a grande maioria utiliza 5E e já está utilizando também bastante o Cat6, tá? São as categorias, aí, acho que mais utilizadas atualmente. Aqui estão os conectores que eu falei para vocês. Então, o cabo TP ele tem um conector que a gente chama de RJ45, que é esse conectorzinho aqui de plástico, que todo mundo, com certeza, que tem computador já viu. O padrão da TIA-EIA 568 então, descreve os códigos de cores de cabos para atribuições dos pinos
para cabos da tecnologia Ethernet. Então, essa pinagem aqui, essa sequência que a gente coloca no conector aqui dos cabos, das cores, tá? Não é algo assim aleatório, coloca de qualquer jeito. Tem que usar um padrão para que a comunicação ocorra de forma satisfatória. Na verdade, que a comunicação exista, senão nem vai conseguir haver uma comunicação dos equipamentos. O LJ45, então, ele é um componente macho, crimpado na extremidade do cabo. Então, a gente vai pegar o cabo e vai crimpar ele, tá? O crimpar o que é? É colocar o conector no cabo, tá? Colocar aqui em ordem correta os fios, os pares de fios, e crimpar ele aqui, crimpar. Só que a crimpagem, pessoal, tem que ser nessa figurinha aqui da direita, tá? Tem que crimpar ele bem certinho, não posso deixar um pedaço de fio aqui, tá? Sem o revestimento, também fora do meu conector. Então, a crimpagem correta, quando vocês forem fazer lá na disciplina de cabeamento, vocês têm que fazer isso aqui, tá? Esse tipo de crimpagem aqui, de crimpagem que vocês têm que ter. Já o socket é o componente fêmea de um dispositivo de rede, uma parede, tomada de divisor ou um patch panel. Então, a gente tem um macho aqui, que é o conector, que é o que a gente coloca, faz a crimpagem com o cabo. E esse macho a gente vai conectar no fêmea, que é a porta da nossa placa de rede, ou um outro conector qualquer, tá? E é importante que todas as conexões da mídia de cobre sejam de boa qualidade para garantir o máximo de desempenho com as atuais e futuras tecnologias de rede, tá? Então, até na hora de crimpar aqui, se a gente fizer uma crimpagem meia boca, já dá problema, às vezes, na hora de conectar o dispositivo, tá? E então, a gente tem normalmente dois padrões aqui de cabeamento TP, que é o padrão tipo A e o tipo B, tá? Então, o tipo A, que ele segue uma sequência de cores, para vocês fazerem a crimpagem lá no conector RJ45, e o tipo B é um pouco diferente. Se vocês forem ver aqui, a gente tem verde, branco, verde, laranja, branco, azul, azul, branco, laranja, marrom em branco e marrom. Já no tipo B, ó, o inicial aqui é o laranja em branco, laranja, verde, branco, o meio é igual, tá? Azul, azul, branco, aqui todo verde, e o final também. Então, muda aqui o 1, 2, o 4 e o 5, não, 1, o 2, o 3 e o 6, tá? Eles mudam aqui entre os dois padrões, o A e o B, tá? É de 1 a 8, como a gente falou, né? São 8 fios, 4 pares, tá? E como eu falei, tudo isso aqui vocês vão, depois, na hora de fazer a crimpagem, provavelmente vocês vão fazer, usar os dois modelos também, enfim. E também vocês vão fazer a testagem, tá, dos cabos, através de alguns equipamentos que a gente tem lá no UFC, tá? Então, alguns parâmetros de teste, a gente tem um mapa de fios, comprimento do cabo, perda de sinal devido à atenuação e também o crosstalk lá, que é a diafonia, tá? Então, é um equipamentozinho que a gente coloca o cabo ali, numa ponta, coloca o outro equipamento na outra ponta e consegue ver se o sinal de uma ponta ou outra está passando sem nenhum problema. Eu tinha que fazer isso que tu tá falando aí de revisão dos materiais. Quando eu fazia instalação de câmera, a gente utilizava essas ferramentas. Esse aqui usava? Uhum. Porque, por exemplo, pessoal, a gente, sei lá, tem um cabo aqui sei lá, no quarto, e aí a central tá lá, sei lá, 20 metros longe, 30 metros longe, o cabo já tá passado. Aí, esse equipamento, a gente, numa ponta, tu coloca uma parte dele, e na outra, tu vai com a parte ali maior, conecta o cabo, e aí tu manda alguns sinais, né? Daí o sinal vai e volta, bate lá no equipamento na outra ponta e volta. E aí tu consegue ver se o sinal tá chegando bem, se está chegando com 100% de qualidade, se tem alguma interferência, tá? Então, são equipamentos que, com certeza, para quem projeta e utiliza cabo em redes, enfim, em câmeras, é bem importante para vocês conseguirem medir a qualidade do sinal, né? Porque para fazer esse teste de um cabo, de um cabo que já está lá, enfim, instalado, já está colocado no seu lugar, tá? Professor, mas tipo assim, se tu tem um cabo que tá com as duas extremidades perfeito, assim, tipo, foi instalado de forma correta, mas no meio dele, por exemplo, ele foi amassado, alguma coisa assim, isso vai causar interferência no sinal. Pode causar. Se der uma comida, por exemplo, num dos pares ou dos fios, tá? Pode ter uma interferência, sim. Ele pode até, às vezes, romper, né? Aí se romper com esse equipamento, já vai ver. Porque esse equipamento aqui, pessoal, ele tem, na verdade, ele manda o sinal separado para os 8 cabos, né? Tem no nosso, pelo menos o UFC, tem uma luzinha para cada cabo. Então, se tiver um cabo ali rompido, coisa assim, a gente consegue ver que tem um dos cabos já está com defeito. Mas a gente teria que procurar em toda a extensão do cabo, no caso. Sim. Aí você teria que... Na verdade, você teria que trocar, né? Porque se é um cabo curto, de 20, 30 metros, você não vai fazer um remendo. Vai jogar ali fora e vai botar um cabo novo, né? Como eu falei, pessoal, cabo Ethernet a gente utiliza 10, 20, 30, 50, 100 metros, entendeu? É difícil ter mais do que isso. Porque antes disso ele vai passar no switch, vai passar no roteador, né? Vai ter vários cabos, na verdade, na rede, né?
Não vai pegar, como eu falei, não vai pegar um cabo, vai passar em 1 quilômetro, porque vai ter que passar por um switch, depois vai passar no roteador, vai passar não sei o quê, enfim. Então, normalmente esse cabo aí, se tem algum tipo de rompimento, vai ser jogado fora e vai colocar um novo, tá? Mas sim, mas você, sabendo que tem esse problema, é difícil, se quiser ser realmente, eu quero só saber onde é que tá. Aí teria que procurar tirar o cabo mesmo e ir olhando, né? Mas como eu disse, isso na prática não vai acontecer. Se ver que o cabo tá ruim, ele rompeu, enfim, vai jogar fora e vai botar outro. Diferentemente da fibra, né? Que a fibra, como é muito mais cara e é de longa distância, às vezes rompe. O que o pessoal faz? O pessoal faz a fusão da fibra, né? Tem um equipamento específico para fundir, que é como se fosse soldar a fibra, é isso. Aí sim, aí tu vai lá e solda. Mas na tecnologia UTP, isso não existe, tá? Tu não vai remendar um cabo UTP. Não faz muito sentido, tá? Até porque esse remendo não daria muito certo, né? Mas no caso da fibra, daí tu teria que ir vendo até onde está o problema. Sim, mas aí daí tem que ver onde é que tá. Mas tem os equipamentos aí de fibra, eles já sabem mais ou menos onde é que rompeu, eles já vão lá no lugar certo Bacana isso. e já fazem como é que eu vou dizer? A fusão, né? E quando é tipo assim, um exemplo nosso aqui, passa fios aqui em Sombrio de fibra, porque é da internet, né? O pessoal aí que tem os provedores. Daí, deu um problema em tal casa, não tal específico em tal, como é que é? Quadro, enfim, não tá chegando o sinal. Eles mais ou menos já sabem onde é que tá ali os cabos, daí eles já vão ver no olho, né? Eles vão olhar lá o cabo arrebentado no poste, sabe onde é que arrebentou, né? Então, seria até, nesse caso, seria algo mais fácil de tu ver onde é que é. E fibra é muito difícil, assim, com a instalação que tem, de ela romper, sabe, no meio, assim, é mais fácil um cabo UTP. Não é que não é difícil romper, mas essas instalações também são subterrâneas, né, tem toda uma proteção em volta, tá? Então, para romper um cabo, normalmente é só se for acionado, um acidente, uma enchente, uma coisa que estourou, sabe? Então, e aí quando isso fisicamente acontece, sabe onde é que deu o acidente, onde é que deu eles conseguem ter essa noção, né? Onde é que deu o problema. O cabo aéreo, né, Guilherme? Só licencinha ali. Tem para fibra ali, até o colega acho que escreveu agora ali, tem o OTDR, que é um aparelho que ele te diz a distância aproximada que tem um rompimento, ele te diz se tem fusão, onde é que tem perda, pela quilometragem mesmo do cabo, né? Sim, E no cabo de rede tem uns aparelhos também que fazem isso aí, né? Os testadores de cabo e tal. O último slide da aula hoje, eu acho que fala do OTDR, se não estou enganado. A gente até ia comprar, não o OTDR, mas ia comprar fazer a fusão da fibra, tá? Aqui, só que a gente não tem um aparelho para fazer a fusão, porque é bem caro, pessoal. Um kit de fusão hoje é uns 150 mil, acho, 100 mil. Para fundir a fibra, né? Fazer a fusão. A gente aqui não tem no UFC, a gente já pensou em comprar, mas não tem, porque falta grana, né? Mas seria algo bem interessante para ter. Tem uns aí de 12, 13 mil, cara, para fazer. Tem mais baratinho? O nosso ali, como é por licitação, quando vinha era um valor absurdo, assim. Acho que o mais barato deu, às vezes, foi 40 ou 50. Mas é algo que, de repente, algum dia a gente consegue. Isso que eu já falei? Não, eu falei. Tá, então, voltando aqui. Então, o cabeamento pessoal de fibra, a gente utiliza ele normalmente em 4 setores, tá? Um deles é redes corporativas, o Fiber to the Home, que seria a fibra até em casa, que é o que a gente tem na internet de fibra hoje, com fibra. Redes de longo alcance e também cabo submarino. Né? Então, transmite dados aí por longas distâncias, em maior largura de banda, transmite sinais com menos atenuação e é completamente imune às interferências de rádio e eletromagnética. A gente utiliza bastante para interconectar dispositivos de rede, apesar de, como eu falei, hoje o cabo de fibra praticamente vem até a porta da nossa casa. Tá? Então, antes era utilizado muito só no núcleo da rede, né, entre switch e roteadores, nos backbones. Hoje a gente utiliza cabo de fibra aí por tudo. É um fio flexível, extremamente fino, transparente, de vidro muito puro, não muito maior do que um fio de cabelo. Tá? Então, a fibra no meio lá tem um núcleozinho, que é onde passa a luz. E os bits são codificados, então, como pulsos de luz. Como é que é uma fibra, então, aqui no corte transversal aqui? Tem uma capa que vai proteger a fibra de fatores externos. Material de reforço, que normalmente é de Kevlar, tá? Que é o mesmo material que é feito nos coletes à prova de bala, que impede que o cabo de fibra seja esticado quando for puxado. Um buffer, que é usado para ajudar a proteger o núcleo e o revestimento interno contra danos. O revestimento interno, que tem a atuar como um espelho, que vai refletir, então, a luz, para que a luz se mantenha dentro do núcleo. E o núcleo, que daí é o principal, né?
que é o elemento de transmissão da luz aí no centro da fibra ótica. Normalmente é de silício ou vidro, e é para onde os pulsos de luz aí trafegam pelo cabo. Tá? Então, aqui seria o formato, né, o jeito que é constituído um cabo de fibra ótica. Nós temos dois tipos, o monomodo e o multimodo. O monomodo é quando a fibra ela passa somente um único caminho direto para a luz, tá? Tem um único feixe de luz aqui. E o multimodo tem vários caminhos para a luz passar dentro do cabo. Tá? Então, tem esse aspecto aqui de a luz ela vai refratando aqui até chegar no destino. Né? E aqui seria como se fosse um único caminho. Tá? Então, para isso, o núcleo da monomodo ele é mais fino, tem menos dispersão, então a luz ela passa mais diretamente, né? É adequado para aplicações de longa distância, usa lasers como fonte de luz. E normalmente utiliza isso aqui nos backbones do campus aí para distâncias de vários milhares de metros, tá? Os backbones são as redes aí que, como a gente falou, é o núcleo da rede, né? São os equipamentos aí que fazem parte do cérebro da rede, que é onde tem alta velocidade de transmissão aí de dados. E multimodo, então tem um núcleo maior do que o cabo monomodo, vai permitir maior dispersão e, consequentemente, perda de sinal. É adequada para aplicações de longa distância, mas menores ainda do que a monomodo, então a monomodo consegue atingir distâncias maiores ainda. E usa LEDs como fonte de luz, tá? E não lasers. E normalmente a gente usa como redes locais ou em distâncias de algumas centenas de metros dentro de uma rede de campos. Então, por exemplo, a fibra que chega até a nossa casa na internet provavelmente é uma fibra aí multimodo, tá? Então, esses dois tipos de fibra, monomodo e multimodo, os dois tipos de cabo, né? Também temos aqui os conectores. E na fibra, a luz só pode viajar em Professor, só uma pergunta. Ali no outro slide, não seria mais, então, prático usar o monomodo em modo geral do que usar o... Até onde eu sei, ele é um pouco mais caro, tá? Que a multimodo. Agora, com a avanço da tecnologia, a diferença de preço está mais próxima, mas antigamente era bem mais caro uma fibra monomodo que uma multimodo. Mas é por causa do laser, não por causa do... Não, também por causa do cabo, né? Porque esse aqui é um núcleo mais fino, né? Esse núcleo aqui é menor, tá? O núcleo aqui é de 9 microns, o outro é de 50, 60 microns. Então, tudo menor tamanho. Mesma coisa um processador de, tipo, um Pentium lá, né? Pega um Pentium 4, ele tinha, sei lá, era quantos microns? Era 90, 110. Hoje é 9, 12, enfim. Então, quanto menor o tamanho do componente, é mais caro tu projetar e tu fazer o componente, né? Sim, sim. Isso aqui que é mais caro para te criar a fibra também. Mas hoje eu acho que essa diferença não é tão grande, tá? Faz tempo que eu não vejo. Olhando assim pela imagem, parecia, tipo, bem mais simples e viável, talvez. Mas é 9 de 50, é 4, 5 vezes menor, tá? O núcleo aqui. Eu não olhei esse detalhe. Então, Mas hoje, como eu falei, hoje eu acho que essa diferença não é tão grande, tá, pessoal? De preço. Mas no começo era bem maior a diferença de preço. E assim como os cabos também, o TP tem também os conectores, né? Como eu vinha falando, na fibra, para a gente ter o modo full duplex, a gente tem que ter duas fibras, então uma fibra vai mandar o sinal, a outra vai receber, né? Lembrando que o full duplex o que é? Quando a gente tem uma comunicação de mão dupla, né? Ao mesmo tempo eu envio e recebo informações. No cabo TP, como tem 8 fios, são 4 pares, né? Um par, ele vai enviar a informação e o outro par vai receber. Então, ao mesmo tempo, ele consegue mandar e receber a informação no mesmo cabo, que na verdade são 8 fios, né, no cabo. A fibra, como é um núcleo só, então eu tenho que ter 2 núcleos, né, um para ir e um para voltar a informação. E aqui a gente tem os conectores de ponta reta, que é esse ST aqui. Conectores SC, que são esse aqui, que é uma clipagemzinha também. Esse conector aqui é LC, que é um pouco menor que SC aqui, mas é parecido também. E esse aqui que é um duplo, né? Um LC duplo, que daí aqui eu conseguiria colocar 2 fibras, né? No mesmo conector, né? Então, poderia ter o full duplex aqui usando um conector só, né? Como tem 2 fibras, uma das fibras eu conseguiria mandar o sinal e na outra receber o sinal, tá? Então, que são os conectores da fibra ótica. Os cabos de fibra também são necessários para interconectar dispositivos da infraestrutura. O revestimento aqui amarelo normalmente é para cabos de fibra monomodo, tá? E laranja ou aqua para cabos de fibra multimodo. E também devem ser protegidos com uma pequena tampa de plástico quando a gente não tiver em uso, tá? Então a gente tem uma tampinha que a gente coloca na ponta, tá? Para proteger o cabo de qualquer coisa intempérie externa. E aí está o OTDR aí, que o Gabriel falou, tá? Então, o aparelho que a gente usa aí para
testar cada segmento de fibra ótica, tá? Assim como a gente mostrei anteriormente, tem aparelhos para testar o cabo TP, também existe aqui o OTDR para testar os cabos de fibra ótica, tá? Falando um pouco da fusão, que eu tinha falado anteriormente, só ali por cima, né? É algo que exige, então, treinamento e equipamento especial, tá? Como a gente falou, a gente não tem no UFC o fusor de fibra. Aqui tem alguns erros comuns na hora de fazer a fusão de fibra, que é o alinhamento incorreto, o meio físico de fibra não foi alinhado corretamente ao outro quando foi fundido. Então, imagina, são 2 núcleos que eu tenho que fundir, eu tenho que deixar eles bem retinhos. Se deixar meio tortinho, já vai dar problema. Um gap no final, que é quando o meio físico não toca completamente o conector ou a fusão, e impurezas, né? A extremidade da mídia não está bem limpa ou a sujeira na terminação. Gabriel, tu trabalha com fibra, né? Pelo que eu vi. Tu usa o OTDR? Ah, tá, massa. Em qual provedor tu trabalha, Gabriel? E aqui, pessoal, a gente tem onde que é? Cidade? Pessoal, aqui a gente tem... Ah, tá no Passo. Beleza, massa. Aqui a gente tem só uma comparação, tá? De fibra versus o cabo de cobre, né? Que seria, então, o TP e a fibra ótica. A largura de banda, normalmente, do TP de 10 MB a 100 GB. A de fibra de 10 MB a 100 GB. A distância, o TP, eu falei de 1 a 100 metros, tá? Dificilmente vai ter coisas muito maiores do que 100 metros. A fibra ótica já a gente consegue até 100 mil metros, tá? Então é bem alto nessa distância. Imunidade de interferência eletromagnética e radiofrequência é baixa. A fibra é totalmente imune, tá? Então na fibra não tem interferência eletromagnética nem de radiofrequência e também nem a perigos elétricos, né? O custo da mídia, que seria o cabo dos conectores, é bem menor no TP do que na fibra. A fibra é bem mais cara. Para instalar uma fibra também é bem mais difícil que instalar o cabo TP. E a segurança também tem que ser bem maior na fibra, na questão de fusão, enfim, entre outras coisas, do que quando a gente utiliza o cabo UTP. E para finalizar, pessoal, nossa aula aqui, falando então dos meios físicos sem fio. Então a gente viu o cabo de cobre, de fibra, agora vamos ver sem fio. Vou abrir aqui um parênteses, tá? Às vezes a gente usa o termo wireless, Wi-Fi, de forma correta, tá? Wireless é um termo em inglês que significa sem fio. Então, qualquer conexão que eu tenho que não utilize fio é uma conexão wireless, né? Sem fio. O Wi-Fi, ele é um padrão, ele é uma tecnologia utilizada para a gente fazer conexões de dispositivos, que é atualmente o que a gente utiliza bastante aí para conectar aos roteadores e acessar a internet, tá? Tanto no celular quanto nos computadores e notebooks, desculpa. Só que não é a única do mundo, né, tecnologia que existe sem fio, ou tecnologia wireless. Tem Wi-Fi, Bluetooth também é uma tecnologia sem fio, que eu também posso chamar de wireless, WiMAX, tá? Então, qualquer conexão sem fio, eu posso chamar de wireless, tá? Mas o Wi-Fi não, é uma tecnologia específica, é um padrão específico de conexão sem fio. Às vezes o pessoal confunde um pouco isso. O infravermelho, ele entra em alguma categoria? Infravermelho. Infravermelho é sem fio também, mas infravermelho já está bem antigo, né? Já quase nem se usa mais, né, em redes, né? Antigamente tinha até alguns notebooks que tinham uma placa de infravermelho, né? Mas hoje dificilmente vai ver alguma coisa em redes com infravermelho. Mas tem um padrão, sim, infravermelho segue um padrão. Não sei qual das organizações que mantém, se é a I3E ou se é a IA, mas com certeza tem um padrão, sim, que é seguido por todos os dispositivos de infravermelho, né? A minha mãe tinha um notebook muito antigo que atrás tinha uma placa de infrared, a gente chama, né, que é o infravermelho. Mas hoje em dia é raro de encontrar. O meio físico... Oi. Tinha até uns protocolos que tu conseguia no Windows, eu acho, conectar, fazer uma rede pelo infravermelho, né? Aqueles Windows 98, eu acho, bem das antigas. Antigão, né? Mas tinha assim, eu acho que eu conectava, não sei se conseguia conectar mouse, não lembro, não, mouse não, mas tinha algumas coisas que eu até hoje não entendi por que o notebook da mãe tinha aquela placa ali, mas acho que conectava algum tipo de dispositivo ali para o infravermelho, né? Mas é algo assim que eu vi só, realmente, notebooks, acho que eu vi uma vez na minha vida só, já faz bastante tempo. E depois também que veio o Bluetooth, enfim, outras tecnologias aí sem fio, daí hoje o que manda é Bluetooth e Wi-Fi, né? Para conexões, domésticas, né? Dos equipamentos que no meu telefone tem infravermelho, daí...
Aí o pessoal usa normalmente para fazer aquele negócio ali com ar-condicionado, né? Que instala ali um software, aí tu consegue mandar o sinal para o ar, como que é o controle de TV, né? Mas aí já, como eu falei, é TV, ar-condicionado, enfim. Esses equipamentos eletrônicos, né? Vai transformar o celular num controle remoto, né? Que usa infravermelho, né? Mas nas redes de computadores já é algo que já entrou em desuso já há algum tempo. Tu não vai ver muito sobre isso. Mas sim, tem um padrão do infravermelho. O meio físico sem fio então transporta sinais eletromagnéticos que representam os dígitos binários de comunicação de dados usando frequências de rádio microondas. Fala, Eder. Eu estava me lembrando aqui até, é uma anedota, né, mas é verdadeira. Tá falando de protocolo e meio de transmissão, né? Tinha um provedor, não sei se era, acho que era na África, que ele era horrível, horrível. Aí eles estavam fazendo um download de 2 GB, se eu não me engano, e ao mesmo tempo eles pegaram e botaram 2 GB num pombo correio e largaram o bichinho. Aí chegou antes o 2 GB do que o download do cara para descer não sei quantos quilômetros, né? Aí tem até um protocolo, se tu olhar naquelas Na RFCs. RFCs, que é o protocolo de transmissão via pombo, cara, que os caras fizeram isso aí. Mas... pessoal, até eu não sei se eu falei nas outras aulas, tá? Mas para os novos, tá? Acho que eu falei, eu cheguei a comentar, mas espera que entra agora. Que o Eder falou das RFCs, tá? Todos os protocolos que a gente tem, que utiliza nas redes de computadores atualmente, HTTP, enfim, protocolos de camada de transporte, TCP, UDP, IP, ICMP, qualquer protocolo que a gente viu ali anteriormente, que é mantido pela IETF, tá? Eles têm uma documentação própria que diz o que o protocolo é, como é que funciona exatamente o que ele é, tá? Então, esses documentos são o que a gente chama de RFCs, tá? Depois de terminar a aula aqui, eu mostro para vocês. Então, eu quero saber o que é o protocolo IP, como é que ele funciona, como é que ele foi criado. Google, IP RFC, vai entrar no site da IETF e lá vai ter uma RFC, que é um documento que fala tudo sobre o protocolo em questão, tá? Então, as RFCs são documentos que norteiam, né, e que dizem exatamente o que o protocolo é, como é que ele funciona, para que ele serve. Essas RFCs dos pombo correio, eu acho que o professor Marco mostrou para a gente uma vez. E é engraçado que é uma brincadeira, na verdade, né, do pessoal das RFC lá que eles colocaram. E o mais engraçado é que ela tem 2 atualizações. Aí, são 3 RFCs, na verdade, que contam essa história aí da transmissão dos pombos correios. É bem engraçado. O professor Marco mostrou pra gente uma vez. O Marco, essas coisas, eles eu lembro que eu e o Bruno lemos um dia numa aula, a gente leu as RFC dos pombos correio. Perdemos uns 30 minutos lendo as RFC. Ó, pessoal, joguei no Google lá, RFC IP. Primeira coisa que apareceu aqui, ó, Tools IETF.org. IETF Tools. Essa aqui é RFC, é o documento, né, que norteia o protocolo IP. Então, se a gente clicar aqui, ó, tá em inglês, tá, aparece aqui. Internet Protocol, DARPA Internet Program Protocol Specification, de setembro de 81, tá? O IP já é bem antigo, foi criado na época pela DARPA, que é a agência norte-americana. Aqui tem as atualizações dela, tá? Que esse aqui é a original, né? Então tem as atualizações, foram melhorias, enfim. Aqui também tem uma errata. E aqui, daí quem, enfim, preparado para a agência americana, a DARPA. E tem todo sobre o IP, tá? Então é um documento de 50 páginas, nós falamos assim, todo em inglês. E vai ter o que é, como é que funciona, os cabeçalhos e tal. Então vamos voltar aqui, peraí. Aqui no índice. Operações, interfaces, overview, Internet Reader Format, aqui, ó, cabeçalho. Então, o cabeçalho de IP é isso aqui, tá? A versão HL, enfim, a gente vai ver isso aqui depois, tá? Ao longo do curso. Mas, então, aqui tem tudo sobre o IP. Então, quero saber o que é o IP, como é que funciona, tá aqui. Quero saber como é que é o HTTP. Que é o protocolo que utiliza na internet para acessar as páginas web aí. HTTP, tá lá, RFC 2616. Deve ter uma porrada de atualização ali, é cheio de atualização, já tem HTTPS, que é com segurança. Enfim, tá aqui o que é o HTTP. Também 100 páginas, sei lá quantas páginas tem HTTP. E 100 e tantas. Então, tudo sobre HTTP também está aqui. Então, RFC são documentos aí que vão nortear, né, todos os protocolos que a gente utiliza aí no modelo TCP/IP, que é o modelo que a gente utiliza atualmente na internet. Então, voltando aqui para nós encerrar. Então, o meio físico sem fio vai transportar os sinais eletromagnéticos, que representam os dígitos binários, tá? Usando frequência de rádio ou de microondas. Então, alguns aspectos serem considerados sobre o meio físico sem fio, ou do inglês wireless.
Área de cobertura. Os materiais de construção utilizados em prédios e estruturas e o terreno local limitarão a cobertura. Então, por ser algo sem fio, se tiver algum tipo, uma parede, um concreto, entre essa comunicação sem fio, provavelmente eu vou ter algum tipo de problema, tá? Interferência, prejudicada por dispositivos comuns, como luzes fluorescentes, fornos de micro-ondas e outras comunicações sem fio também. Isso aqui no nosso laboratório NFC, quando a gente vai ligar o ar-condicionado com controle remoto que usa infravermelho, tem lâmpadas fluorescentes, às vezes a gente tem que desligar as lâmpadas do laboratório para conseguir ligar o ar, tá? Isso é real. O Murilo já é aluno mais antigo, o Alex também sabe que isso é verdade. Eu dizia, fulano, desliga a luz aí. Aí ia lá e ligava o ar. Depois liga a luz. Porque tinha interferência da lâmpada fluorescente no sinal infravermelho do controle do ar-condicionado. Segurança, então, os dispositivos usuários que não estão autorizados a acessar a rede podem ter acesso à informação, à transmissão, desculpa. E o outro aspecto é o meio compartilhado, né? Então, apenas um dispositivo pode enviar ou receber a cada vez e o meio físico sem fio é compartilhado com todos os usuários sem fio. Então, quando a gente está conectando, por exemplo, no roteador da nossa casa, tem, então, sei lá, 10, 15 amigos ali, todo mundo com o celular, tá? Apesar de não parecer, cada dispositivo só pode enviar uma mensagem na sua vez, tá? Não é os 15 enviando ao mesmo tempo, todo mundo recebendo ao mesmo tempo, tá? O meio ali, sem fio, tem que estar disponível para que um dispositivo envie informações para que um outro consiga receber, tá? Então, é o que está dito aqui. O dispositivo pode enviar ou receber de cada vez e o meio fio sem fio é compartilhado com todos os usuários sem fio. Tá? Assim como os cabos, também existem os padrões aqui para tecnologia sem fio, né? Então, lá eu falei, Wi-Fi é o padrão da I3E, é o padrão 802.11, usa detecção de portadora para múltiplo acesso com prevenção de colisões, que é o CSMA/CA, que a gente vai ver isso mais para frente. E a placa de rede deve esperar até que o canal seja livre. Então, para o computador enviar uma informação utilizando a tecnologia Wi-Fi, antes de ele enviar, ele manda informações para o Access Point, que é o responsável por transmitir informações para os demais, para ver se o meio está ou não disponível. Quando ele receber a informação que está disponível, ele manda a informação. E o Access Point, que na nossa casa, por exemplo, é o nosso roteador, vai enviar a informação para o dispositivo correto. O Bluetooth, que é um padrão da I3E também, só que é um padrão 802.15, que a gente chama de Wireless Personal Area Network, ou WPAN, que é uma rede pessoal sem fio. Daí a gente conecta fone de ouvido, controle de videogame, entre outras coisas. O celular também, né? Enfim. Então, é uma conexão de uma rede pessoal. Usa um processo de pareamento para a distância de 1 a 100 metros. E o WiMAX, que é o padrão I3E 802.16, que é o Worldwide Interoperability for Microwave Access, que é um acesso de banda larga sem fio, tá? Que em algumas cidades, regiões metropolitanas, tem isso aí. É como se eu estivesse acessando a internet sem fio, tá? Ao invés do meu provedor trazer um cabo até aqui a minha casa, ele tem uma antena aí que provê esse acesso, tá? É como se fosse na internet a rádio, tá? Também o padrão aí do WiMAX. E por fim, agora eu prometo que é o último slide. LAN sem fios, então aqui a gente tem em casa algo parecido com isso aqui, né? Não da Cisco, provavelmente, mas algum equipamento assim que a gente utiliza para acessar a internet. Então, os roteadores sem fios domésticos, que a gente tem em casa, tá? E de pequenas empresas, eles vão integrar as funções de um roteador, de um switch e também no access point em um único dispositivo, tá? E como a gente precisa de pouco processamento em casa, não faria sentido ter mais um ou dois equipamentos para isso. Mas, claro, nas redes, a gente vai ter roteadores separados, a gente tem lá no NFC os roteadores, tem o switch também, que é outro equipamento, e também tem o access point separado também, tá? E então, uma LAN sem fio requer os seguintes dispositivos de rede. Um access point, que é o ponto de acesso sem fio, no caso aqui na nossa casa é esse aparelho aqui, que ele vai concentrar os sinais sem fio dos usuários e se conecta geralmente por meio de um cabo de cobre, tá? Há uma infraestrutura de rede de cobre existente como a Ethernet. E placas de rede sem fio, que vai fornecer, então, recursos da comunicação sem fio para cada host da rede. Então, meu celular tem uma placa interna embutida do Wi-Fi. Essa placa vai se conectar aqui ao meu roteador da minha casa também. Tem uma placa de Wi-Fi para fazer conexão. E ele tem um cabo nele, que vai até aqui um switch no andar do meu apartamento aqui no corredor. E desse switch ele desce lá para baixo para o ponto central, depois vai por fibra ótica até o meu provedor, que provê o acesso, meu acesso à internet, que é como acontece com todos vocês aí, ok? Agora era o último mesmo.
Professor, Oi. fugindo um pouquinho de internet, mas ainda dentro da mesma tecnologia, eu acredito. A Xiaomi, ela tá criando, na verdade, ela já inventou, um sistema de carregamento sem fio, via Wi-Fi. Ela já tem uma sala que a pessoa entra com o telefone e ele começa a carregar sozinho, sem cabo ou aquele suporte de contato. Como é que você acha que isso é possível, assim? Eu não sou físico, né, Cassiano? Você é muito mais físico do que alguém da TI ou da computação, tá? Mas tinha uma vez, deve ter sido por indução, provavelmente, eu não sei como é que vai ser, mas tinha, não, se alguém lembrar aí, teve algum cientista bem antigo, muito antigamente, que tentou criar, foi o Tesla, eu acho, né? Tentou criar Foi Tesla. Márcio? Foi a bobina de Tesla, né? A bobina de Tesla. Era isso aí, ele, já, sei lá quantos anos atrás, eu não lembro agora de cabeça, ele tentou criar algo que conseguisse carregar as coisas, ou passar eletricidade, entre aspas, sem fio, tá? Que é mais ou menos como se fosse por indução hoje, né? A indução hoje tu coloca o celular numa base, que faz uma indução, e aí consegue carregar por indução. Mas ainda tem que ter o contato, né? Nesse caso, essa sala... Seria mais ou menos o que o Tesla tentou fazer há não sei quantos anos atrás. O Tesla tinha a ideia de criar uma torre, e essa torre, sei lá como, carregar ou eletrificar as coisas à distância. Mas é bem isso aí, tem uma bobina, tipo a bobina de Tesla, né, que ela fica jogando ondas, e daí essas ondas elétricas, eletromagnéticas, né, que é a mesma coisa, tem uma outra bobininha no carregador do celular, na parte de trás, aí quando passa por ali, ela gera uma eletricidade, que é como se fosse um transformador, é a mesma coisa. Mas nessa de contato, é porque eles não conseguiram aumentar a distância, né? O que a Xiaomi fez hoje foi aumentar essa distância. Na verdade, as duas é o mesmo processo, só que uma não conseguiu aumentar a distância e a Xiaomi está conseguindo. O problema é a eficiência, né? Porque tu gasta muita energia para ficar jogando e nem toda a energia vai bater naquela bobininha, naquele celular, né? Então, vai ter muita perda de energia. A crítica que eles fazem é essa, que tipo, é como se tu estivesse jogando um balde d'água pela janela e um cara lá com um copo embaixo segurando, entendeu? Ver se fisicamente isso é viável, né? O que tu vai gastar de energia só para dizer que eu tenho um carregador a quilômetros de distância, então não é o mesmo sistema para Wi-Fi, por exemplo. É completamente diferente. Então. Sim, Wi-Fi é simplesmente... Não, é outra coisa. Não, até o princípio é parecido. O Wi-Fi é uma onda, só que é uma onda de baixa potência e ela é modulada para mandar informação. Essa outra aí é um troço de alta potência. O que é a potência? Tem bastante potencial de gerar energia, né? Aí esse aí ele bate naquele fiozinho e ele gera energia. Mas o princípio, teoricamente, é o mesmo. Aquele negócio de cartãozinho que você passa para entrar no prédio. RFC ali. O RFC é o mesmo princípio. Aquele tecladinho na parede, ele está sempre gerando uma ondinha, e a hora que passa ele gera uma corrente, porque não tem bateria naquele chipzinho, né? Não. Aí ele gera lá na anteninha e ele lê o resultado dela. É semelhante. Entendi. Pessoal, o que mais tinha para falar? Vamos ver. Aviso, na verdade, né? Para os novos aí tentarem fazer o cadastro lá na Cisco, tá? Todos vocês já estão no grupo da primeira fase? Não. Não, então vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui no chat, vocês me adicionam aí no WhatsApp, tá? E eu vou colocar vocês no grupo da primeira fase. Daí lá vocês vão trocar informações com os colegas, os professores vão colocar também os links das aulas lá. Aquele grupo que eu tô? Oi? É o grupo lá do IFC ali? Primeira fase, tá. 998513779, tá? Quem não tem meu WhatsApp, me adiciona aí, fala, professor, sou fulano de redes, eu adiciono lá no grupo, que daí lá, a segunda-feira vocês vão ter aula com o Junei, vai colocar lá, pessoal, tá 19 horas, nossa aula, enfim. É mais uma ferramenta de comunicação, tá? Mas tudo a gente coloca no SIGA, tá? Então, entrem lá no SIGA, os novos aí, né? Lá vocês vão ter as aulas passadas lá e também as
futuras, né? Ou não. Tem um turbo sim, Miguel. Eu já te botei, eu acho, Miguel, não? Não botei, Miguel? Vamos ver aqui. Miguel. Não coloquei, Miguel, desculpa. Agora o senhor já está no grupo. Já está, Dedê, Miguel. Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Que devo parar de gravar, porque já está 1 hora e pouco o vídeo, vai ficar longo depois para vocês assistirem de novo. Se quiserem ter uma dúvida fora daqui do conteúdo, depois do que eu parar de gravar aqui, não tem problema, é só para não deixar o vídeo muito longo. Se alguém tem mais alguma dúvida em relação à aula aqui, que de repente outros colegas tenham também, ou conteúdo, ou sei lá, enfim. Ou tem bastante dúvida, mas não quer tirar todas hoje. Tá, pessoal, então eu vou parar de gravar aqui, depois a gente conversa mais. Peraí.